Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. Neste vídeo vamos falar sobre o Derby de Itália, o clássico entre Juventus e Inter de Milão. Mas antes, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já e acione o sino das notificações para não perder nada do canal. Uma das maiores rivalidades do futebol italiano, se não for a maior, é o Derby de Itália, o encontro entre Juventus e Inter de Milão. Embora a Itália tenha outros clássicos de enorme importância, como o badalado Derby della Madonnina, Inter de Milão vs Milan, e o Derby della Capitale, Roma vs Lazio, o Derby de Itália é especial porque transcende a rivalidade local e carrega uma disputa que envolve os dois dos clubes mais bem-sucedidos e populares do país. A rivalidade é uma das mais intensas do futebol italiano. Esse clássico envolve duas das equipes mais vitoriosas da Itália e uma rivalidade histórica que vai além do campo, englobando aspectos culturais, regionais e políticos que veremos ao longo deste vídeo. A primeira partida entre os nerazzurri e os bianconeros foi em 1909, logo após a fundação da Inter de Milão com a vitória da Juventus por 2-0. Ambos os times se estabeleceriam rapidamente como grandes forças do futebol italiano, mas o termo Derby de Itália só foi cunhado nos anos 1960 pelo jornalista Gianni Brera, para descrever a disputa entre os dois clubes mais bem-sucedidos da Itália na época. Inter e Juventus representam duas cidades importantes do norte da Itália, Milão e Turim, que historicamente sempre competiram em termos econômicos e industriais. Essa rivalidade se reflete em seus torcedores, com a Juventus mais associada ao empresariado do norte industrializado, a Fiat ao estilo de vida mais conservador, e a Inter associado a um espírito mais cosmopolita e progressista. Sendo a Juventus de Turim, capital do Piemonte, e a Inter de Milão, capital da Lombardia. A Juventus possui a maior torcida da Itália e uma das maiores do mundo. Estima-se que 13 milhões, cerca de 25% dos italianos torcem para o clube. A torcida da Juventus é uma das mais diversificadas geograficamente. Embora a Juve tenha muita torcida em Turim e no norte da Itália, o clube é extremamente popular em todo o país, especialmente no sul, onde conquistou muitos torcedores devido ao sucesso e à influência da família Agnelli, dona da Fiat. A Juventus é vista como o clube das massas na Itália, sendo encarada como uma verdadeira religião pelos seus torcedores mais fanáticos e com um espaço nos veículos de mídia muito maior do que seus grandes rivais de Milão. Sendo assim, os torcedores juventinos são conhecidos pelo seu amor e apoio incondicional ao clube, mas também são extremamente odiados por todos os seus rivais devido à soberba e o fanatismo exagerado de seus torcedores. A torcida organizada Curva Sud no Allianz Stadium é a mais expressiva, mas a equipe conta com milhões de torcedores fora de Turim, devido ao apelo nacional do clube. A Inter possui a segunda maior torcida da Itália, um pouco à frente do Milan, com cerca de 4,2 milhões de torcedores contra 4 milhões do Milan. A Inter é muito popular especialmente no norte do país. Como já citado, a torcida da Inter é diversificada e cosmopolita, refletindo uma imagem moderna e multicultural de Milão. O clube tem um grande apelo internacional, e o clube é muito popular entre os italianos que vivem fora do país. Os torcedores da Inter são conhecidos por seu orgulho e lealdade, especialmente durante as décadas em que a equipe teve períodos de seca em títulos. A Curva Nord é o coração da torcida no estádio Giuseppe Meazza. O retrospecto do clássico é amplamente favorável ao time de Turim. Até a data da publicação deste vídeo, ao longo de 252 partidas foram 112 vitórias da Juventus, 77 da Inter e 63 empates. A Juve é a maior vencedora do futebol italiano com os incríveis 36 Scudettos e 2 títulos da Liga dos Campeões, enquanto a Inter por sua vez tem 20 Scudettos e 3 títulos da Liga dos Campeões. Nas décadas de 1970 e 1980, a Juventus viveu uma fase de amplo domínio do futebol italiano, enquanto a Inter oscilava entre bons e maus momentos. Contudo, o clássico entre os dois times tornou-se mais tenso na década de 1990, especialmente em 1998, em um jogo que ficou famoso pela polêmica de arbitragem. Na ocasião, a Inter estava em uma disputa acirrada pelo título italiano contra a Juventus, e em um lance crucial, Ronaldo Fenômeno sofreu um pênalti claro, não marcado pelo árbitro. Para aumentar a tensão, minutos depois, a Juventus teve um pênalti a favor.
Esse episódio criou uma teoria de conspiração entre os torcedores da Inter, que acreditavam que a Juventus era favorecida pela arbitragem e pelas instâncias de poder superiores do futebol italiano. Este jogo é lembrado até hoje com raiva pelos torcedores nerazzurri e com um certo tom de deboche e sarcasmo pelos bianconeri. A rivalidade atingiu um novo ápice em 2006, com o escândalo de manipulação de resultados conhecido como Calciopoli. A Juventus foi acusada de envolvimento em um esquema de corrupção que manipulava árbitros e favorecia o clube em jogos da Série A, resultando em seu rebaixamento à Série B e na retirada de 2 títulos de campeã. A Inter, que saiu ilesa do escândalo, foi declarada campeã italiana de 2005-2006. Esse evento gerou ressentimento entre os torcedores da Juventus, que consideraram o título atribuído à Inter como injusto. Nos anos seguintes, a Inter aproveitou a ausência do rival e conquistou 5 títulos consecutivos da Série A, incluindo a histórica Tríplice Coroa de 2010. Muitos torcedores da Juventus acusam a Inter de se beneficiar com o escândalo, já que a Juventus foi rebaixada e a Inter teve um período de supremacia sem o rival principal na possibilidade da disputa pelo título. A Inter, por outro lado, argumenta que o sucesso foi merecido e que o escândalo apenas trouxe justiça ao futebol italiano. Com o retorno da Juventus à primeira divisão e a sua reestruturação, o clube voltou a dominar o futebol italiano, conquistando 9 títulos italianos consecutivos entre 2012 e 2020. Durante esse período, a Juventus frequentemente não tomou conhecimento da Inter e nem de ninguém, mas nos últimos anos, a Inter ressurgiu, conquistando títulos entre 2021 e 2024 e chegando à final da Liga dos Campeões em 2023. Na ocasião, ficou com o vice-campeonato jogando muito bem contra o favorito Manchester City. Atualmente, ambos os clubes competem para retomar a hegemonia do futebol italiano. O Derby de Itália continua a ser uma das partidas mais aguardadas da Série A, com jogos que muitas vezes têm impacto direto na corrida pelo título. A rivalidade entre Inter e Juventus é conhecida pela presença de torcidas apaixonadas e pelo clima tenso dentro e fora dos estádios. Os tifosi torcedores da Juventus acusam a Inter de ser protegido pela mídia, enquanto os torcedores da Inter frequentemente se referem à Juventus como um clube corrupto, protegido pela mídia e amigos da arbitragem, devido aos escândalos e polêmicas de arbitragem já citados. Vários jogadores de destaque ao longo da história tiveram a oportunidade de vestir tanto a camisa da Juventus quanto a da Inter de Milão, uma trajetória incomum dada a rivalidade entre os dois clubes. A seguir alguns dos grandes jogadores que atuaram em ambos os clubes. Começaremos falando de Roberto Baggio. O Divino Codino é um dos maiores jogadores da história do futebol italiano. Ele jogou pela Juventus entre 1990 e 1995, onde teve grande sucesso e ganhou a Bola de Ouro em 1993. Mais tarde, entre 1998 e 2000, Baggio jogou pela Inter, embora essa fase tenha sido menos marcante devido à fase ruim da equipe com derrotas e mudanças no comando técnico. O que poucos sabem é que Andrea Pirlo, embora mais conhecido por suas passagens no Milan e na Juventus, Pirlo teve um começo de carreira na Inter, onde jogou entre 1998 e 2001. Sua melhor fase, para alguns, foi na Juventus, onde jogou entre 2011 e 2015, ajudando a equipe a conquistar 4 títulos italianos consecutivos. Zlatan Ibrahimovic, atacante sueco, fez história, jogando primeiro pela Juventus de 2004 a 2006, até o citado escândalo Calciopoli. Com o rebaixamento da Juve, ele se transferiu para a Inter, onde jogou de 2006 a 2009, conquistando 3 títulos italianos e se destacando como um dos melhores atacantes do campeonato. Fábio Cannavaro jogou pela Inter entre 2002 e 2004 antes de sua famosa passagem pelo Real Madrid e se consagrar como o melhor jogador do mundo em 2006. Mais tarde, retornou à Itália para ser o xerife da zaga da Juventus de 2009 a 2010. A pergunta que vem à tona é: o que torna o Derby de Itália tão especial? Juventus e Inter são duas das equipes mais antigas e vencedoras do futebol italiano. Desde os primeiros confrontos, ainda no início do século XX, essa disputa era vista como uma batalha entre duas forças em ascensão, simbolizando as regiões do Piemonte e da Lombardia, duas potências econômicas italianas. A Juventus é o clube com o maior número de títulos nacionais e a Inter é um dos clubes mais consistentes da liga, especialmente reconhecido por sua conquista da Tríplice Coroa em 2010.
Esse sucesso consolidou os dois clubes como dois dos principais representantes do futebol italiano em competições europeias e internacionais. O Derby de Itália está recheado de polêmicas, sendo a mais notória o escândalo Calciopoli de 2006, que resultou no rebaixamento da Juventus e colocou a Inter em posição de destaque. Esse episódio criou uma rivalidade quase institucionalizada da Inter com a Juventus. A Juve, por sua vez, sempre esteve em busca de revanche pelo que seus torcedores consideram uma tremenda injustiça. A rivalidade entre Juventus e Inter é marcada por questões que vão além do futebol. A Juventus, como já citado, é associada à poderosa família Agnelli e ao empresariado industrial de Turim. É vista como um símbolo do conservadorismo e do tradicionalismo italiano. A Inter, por outro lado, representa o espírito cosmopolita e moderno de Milão, uma cidade financeiramente independente e voltada para o futuro. Diferente de muitos clássicos regionais que são mais sobre o orgulho local, o Derby de Itália frequentemente tem influência direta na corrida pelo título da Série A. Na última década, a Juventus e a Inter têm sido as principais forças da liga, tornando esse confronto crucial na disputa pelo Scudetto. A rivalidade entre Inter e Juventus é mais do que um jogo de futebol. Ela relata a luta entre dois clubes históricos, dois grupos de torcedores apaixonados e duas cidades que representam facetas diferentes da Itália moderna. Cada confronto carrega o peso das memórias e dos ressentimentos, além da luta pelo título e pelo prestígio no cenário do futebol italiano e europeu. Essa rivalidade é uma parte fundamental da cultura esportiva italiana, representando mais do que um simples jogo. Apesar de haver outras rivalidades significativas, o Derby de Itália entre Juventus e Inter é visto como a maior e a mais importante rivalidade do futebol italiano. É um clássico que sempre atrai os holofotes pela história, polêmicas, disputas acirradas e o impacto no futebol italiano e europeu. Esse jogo é um verdadeiro símbolo do que há de melhor, e mais conturbado, no futebol da Itália. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.